Vamos falar hoje um pouco acerca eh, da Santa Ceia, que é servido em muitas igrejas católicas e protestantes, não é? Então vamos esclarecer um pouco acerca deste assunto que tem sido distorcido pela religião de um modo geral. Eu vou ler uma passagem que está em Mateus 26, 29, que diz assim: E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Preste atenção que aqui onde está sublinhado, disse Jesus para os seus apóstolos: Não bebereis do fruto da vide até aquele dia. Vamos dar uma olhada lá em Marcos, só para não ficar no Evangelho de Mateus. Evangelho de Marcos 14 e 25, diz assim. A mesma passagem também fala: Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber novo no reino de meu Deus. Então, meus queridos, qual é a verdade acerca da ceia? Jesus Cristo não manda ninguém fazer santa ceia. Essa ceia que aparece nos evangelhos é a ceia que antecede a festa da Páscoa. E o que é a festa da Páscoa? A festa da Páscoa hebraica, que é a comemoração da saída do povo do Egito, da escravidão do Egito. Então, os judeus comemoram a Páscoa e eles fazem essa ceia. Jesus aproveita essa festa e faz a última ceia com seus apóstolos, porque depois ele irá ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Bom, então eu não vejo motivo para as pessoas fazerem da ceia, entre aspas, a Santa Ceia hoje em dia, uma doutrina, né? Aonde homens fazem acepção de homens, aonde o mendigo que crê em Jesus Cristo, aquele mendigo que é salvo em Jesus Cristo, ele não entra nos templos, porque ele não é bem-vindo, porque há acepção de pessoas. Lá em 1 Coríntios 11, 17, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo explica um pouco acerca da ceia. E é uma coisa muito interessante que 11:17, que diz assim: nisto, porém, que vós, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. E lá no finalzinho, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando eu for ter convosco. Então, as igrejas, principalmente a protestante, toma essa passagem para fazer a ceia. A gente não lê nas outras cartas, a gente não lê nas cartas de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, Tadeu, a gente não lê, e nos evangelhos a gente não lê uma demanda para fazer
a Santa Ceia uma doutrina, né? A gente não vê eles mandarem a gente fazer Santa Ceia. O que que a igreja de Corinto? A igreja de Corinto estava seguindo a tradição judaica. Então, os cristãos de Coríntios que estavam se convertendo, a igreja de Corinto foi uma igreja muito problemática, aonde estava acontecendo muitas heresias no meio, e entre as quais era a ceia. O povo de Corinto estava se unindo, né, faziam a reunião e traziam os seus alimentos. Então, o que que acontece? Os ricos traziam aqueles bolos gostosos, traziam aquela torta de bolachinha, vamos dizer assim, né, e comiam, enquanto os pobres não comiam nada. Então o apóstolo Paulo disse: mas o que que está acontecendo? Não é? Eles estavam fazendo uma certa orgia com a ceia, entendeu? Então, tanto é que eles se embriagavam, né? Eles tomavam vinho pra caramba e saíam bêbado. E o apóstolo Paulo disse: não, por isso que há entre vocês os que dormem, por isso que entre vocês tem pessoas que não são convertidas a Cristo, estão tomando a ceia, entende? Isto está errado, não deve ser assim. Precisa ter uma certa ordem, uma certa decência. Se vocês têm fome, comam em casa. Quando se juntarem para comer, né, comam com ordem e com decência, e os mais ricos dividam com os pobres. É isso que acontece. E o que que a gente vê hoje em dia? No catolicismo, a gente vê a hóstia, né? Ela é redonda, tem o formato do sol, pela adoração a um deus pagão, né? E a igreja protestante também herdou tudo da igreja católica. Herdou toda a tradição. A Santa Ceia hoje é uma tradição aonde há acepção de pessoas. Quem crê em Jesus Cristo, nem todos estão convidados para participar das ceias de hoje. Nem todos estão convidados. Há uma grande acepção de pessoas, onde templos se fecham muitas vezes e fazem os grupos fechados, não é? Então, hoje em dia está acontecendo uma grande heresia sobre a Santa Ceia. Eu não sou contra a pessoa fazer a ceia. Na verdade, não é mais a Santa Ceia. Jesus falou para os apóstolos: e não bebereis. O Evangelho de Lucas também vem afirmar que não bebereis e não comereis mais deste pão, até que eu coma convosco no reino do meu Pai, ou seja, na segunda vinda de Cristo, não é? Então não existe essa demanda para a gente se reunir e fazer da Santa Ceia uma doutrina de medo, não é? Muitos líderes estão trazendo essa passagem da Santa Ceia para dar medo, trazer medo aos crentes, aqueles que creem em Jesus Cristo, para trazer medo. E não é assim, tem que ter a liberdade de crer ou não em Cristo, não é? Lá em Apocalipse 3:20, aponta aí, depois você procura, Jesus diz assim: ó, eu bato a porta, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, não é uma santa ceia, é um alimento espiritual, porque Jesus ainda ele é espírito conosco, através do Espírito Santo. Ele não se manifestou em carne e osso para vir sentar à mesa e comer como nós, seres humanos encarnados com carne e osso, comemos. Não. Ele diz que bate a porta, uma linguagem espiritual. Tu abre a porta do teu coração, ele entra. Quando tu come do alimento, ele come contigo. É isso que Jesus quer dizer. E é tudo muito distorcido hoje em dia pelo falso ensino. Então, vamos conhecer as Escrituras, vamos nos aprofundar no estudo dos Evangelhos, não é? Vamos deixar contos de fadas para historinhas de desenho, não é? E vamos viver um evangelho digno e puro. É por isso que as denominações estão se fechando, estão se enfraquecendo, porque as pessoas, Deus está abrindo a mente, está abrindo a visão destas pessoas. Ok, pessoal? Mais alguma notícia, mais alguma informação? Se inscreva no canal Igreja Livre Unida em Cristo. Quer receber uma oração? Fale comigo. Quer receber uma palavra na tua casa? Fala comigo que eu terei o maior prazer de ir e orar contigo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.